Boa tarde. Meu nome é Cecília, eu sou presidente do Sindicato dos Farmacêuticos. Altamiro, eu realmente... Do Amazonas, do estado do Amazonas. Altamiro, eu realmente reconheço que a mídia não é igual à democracia. Eu tenho uma filha que ela é jornalista, ela trabalha no Rio de Janeiro, tá? Já trabalhou no jornal lá, que agora falhou a memória, foi no Jornal do Brasil, e agora ela está trabalhando no órgão de fomento de pesquisa. E, realmente, ela até uma vez, conversando comigo, até chorou, porque ela ficou revoltada que, justamente, ela faz os artigos e chega lá, o chefe dela, a pessoa que ela vai entrevistar, sempre podam, né? Corta algumas coisas que ela coloca, que ela diz, eu não tenho liberdade, eu não posso manifestar o que eu penso. Então, como é que fica o jornalismo nessa situação, né? Porque, geralmente, inclusive, isso aí, não é só as 7 famílias que dominam os jornais, a televisão. Nós temos também isso aí nos estados, no município. Quando você tem alguma coisa para falar, geralmente eles chegam lá, o jornal não publica totalmente o que você fala, ou então eles colocam outras coisas do interesse justamente majoritário, tá? Mas eu queria só fazer uma pergunta para você. Depois que saiu uma lei dizendo que não precisavam mais ter o curso de jornalismo. E isso aí enfraqueceu, eu queria saber se isso enfraqueceu com o jornalista, porque realmente acabou com a profissão do jornalismo. Qualquer uma pessoa pode escrever, pode fazer qualquer matéria. Tá? Obrigada. Bem, é Wilson Machado, eu sou diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos do Pará. Queria dividir com vocês alguma da nossa experiência, eu acho que a gente sempre contribui. Até porque a maioria dos sindicatos não estão sediados em Brasília, evidentemente. Por exemplo, a questão do curso que você está propondo, nós temos uma experiência um pouco diferente. Nós levamos o curso para Belém. A FENAM, nossa federação, tem um curso chamado Web 2.0. Seria muito difícil trazer os diretores todos para fazer o curso aqui da FENAM, então foi mais fácil levar 2 técnicos na área da FENAM para Belém, para que ele pudesse, então, dar o curso para toda a diretoria. Em relação à rádio comunitária, por que não um programa de rádio numa rádio comum? Essa experiência nós vamos agora, se Deus quiser, no segundo semestre, experimentar lá em Belém. Estamos comprando um horário numa rádio de grande audiência lá e vamos fazer o nosso programa. Da mesma forma, temos, este já há mais de um ano, aliás, estamos completando agora em maio, um ano, o programa de televisão. Sindimepa, Alerta Sindimepa. Sindimepa é o nosso sindicato. São 10 minutos de programa, e nesse programa compramos o horário também, portanto, podemos veicular o que nos interessa. O último programa agora, de sábado passado, passa sempre às 10 horas de todo sábado. O assunto que nós abordamos foi sobre hemodiálise, porque o governo atual faz uma propaganda terrível de que, com a duplicação das máquinas de hemodiálise, resolveu o problema no Estado. E nós sabemos que isso não é verdade. Claro que ele deu uma grande contribuição, mas precisamos caminhar muito mais. Então, no programa, entrevistamos usuários, e eles lá fizeram a sua crítica, alguns elogios, enfim, cutucamos o governo para se posicionar. Na segunda-feira, eles já estavam nos procurando para discutir o assunto. Twitter. Eu estava de plantão no maior pronto-socorro de Belém, num feriado. E, quando eu cheguei no pronto-socorro, 10 minutos depois, faltou luz. Ao mesmo tempo, caiu um temporal. Alagou o hospital e a goteira, na casa de máquinas, acabou danificando o gerador, que não funcionou. Ora, as máquinas de CTI têm um curto espaço de tempo que as baterias a mantêm. Depois disso, não mais. Eu liguei para
nossa jornalista, que é a melhor jornalista em atividade sindical do Pará, a Marta. Mas, presidente, eu quero dizer que nós queremos ter a melhor jornalista do país em assuntos sindicais. Quero conversar com você depois sobre a Rita, viu? Pois bem, eu liguei para a Marta. Disse, Marta, tuita rapidamente este problema. Olha, eu quero dizer para vocês que em menos de 15 minutos nós já estávamos lá na porta com a televisão do grupo da Globo lá e o jornal do grupo da Globo. Com menos de 40 minutos estavam todas as 3 televisões mais importantes e todos os jornais mais importantes. E eu na porta esperando para dar as entrevistas e dar minha cutucada. Por quê? Porque esse hospital é um hospital sucateado, velho. Vocês devem ter já visto, inclusive, aí, propaganda e notícias em nível nacional. O hospital não serve mais para reforma. Tem que ser construído um hospital novo. E a prefeitura, o governo que começou agora, assumiu agora, em nenhum momento falou nisto, fala sempre em reforma. Eu aproveitei e fiz. Vendi, não é, o que a gente queria, que é a construção de um novo hospital. Ontem, ao sair de Belém, no jornal local, já está a notícia de que o prefeito está anunciando a construção de um novo pronto-socorro com 360 leitos, etc, etc. Então, vê, mais uma... em relação à Quarta Acadêmica. Quarta Acadêmica é um evento que nós já temos há muito tempo. Toda quarta-feira do mês nós reunimos acadêmicos das faculdades de medicina e convidamos também de outras áreas da saúde para discutir assunto do interesse sindical. E o que a gente vem percebendo é que cada vez a frequência é menor. Então, isso vem corroborar com o que você disse ainda agora, que falta uma linguagem melhor entre nós, do movimento sindical, e a juventude, os jovens. A nossa experiência lá é exatamente essa. Nós não estamos conseguindo uma linguagem que seja atrativa para eles. Será que falei tudo? Eu acho que era isso que eu queria dividir com vocês. Sim, para finalizar, nós temos uma coluna, também compramos o espaço. Aliás, esse espaço nos era cedido, agora, mais recentemente, nós estamos negociando, que ele já precisa aumentar um pouquinho, precisamos comprar o espaço, já estamos em final de negociação. Aos domingos, num dos 2 maiores veículos, né, 2 jornais da cidade, do Estado, e lá temos a nossa coluna Sindimepa Informa. E nessa coluna abordamos os assuntos que nos interessam, sempre cutucando, não é, o governo, enfim. Quando eles não veiculam ou quando eles se omitem, nós cutucamos. Eles são obrigados a abordar o assunto, porque senão o concorrente o faz. Né? Então, a nossa experiência em relação a isso tem sido muito boa também. Não quero me prolongar mais, porque eu acho que passei dos 3 minutos. Desculpa. Obrigado. Eu acho que nós temos eu acho que aquilo que Rita começou, Miro deu uma visão mais abrangente dos problemas, não é? Mas eu queria ficar um pouco com a questão que Rita coloca, porque nós temos, eu acho, nós da CNTU, um desafio muito grande, que é atingir, em primeiro lugar, o nosso dirigente sindical. Os nossos 2.500 dirigentes sindicais, Murilo, eu acho que deve ser uma preocupação permanente nossa. Como eu faço chegar a informação a esse dirigente sindical? Outro dia, conversando, nós estávamos, a Rita deu uma sugestão da TV Web, da Web TV. Então, ela está me dizendo, olha, é uma coisa simples, tal, você já está aí com a oficina, não é? Quer dizer, e eu falei, Rita, seria interessante conversar com o Murilo antes da nossa reunião da diretoria, porque é uma coisa que tem um custo pequeno, não é? Dá para a gente, a FENAM
A FENAM tem essa TV web, né? Então, isso é uma primeira coisa. Segundo, eu acho que a gente precisava mudar um pouco a ideia de que o que é notícia? Notícia é tudo aquilo que o nosso dirigente, a nossa entidade realiza. Se o nosso dirigente foi fazer uma palestra, isso já é notícia e tem que ser divulgada. Se ele fez uma reunião importante sobre determinado assunto, isso tem que virar notícia. Quer dizer, ou seja, nós precisamos trabalhar com aquela ideia do Miro de que valorizar aquilo que é importante e não meramente trabalhar com ideias macro. Vai ser feita o nosso segundo encontro nacional, legal, nosso segundo encontro nacional, mas e a quantidade de atividades que tem nessa pleia de 100 sindicatos que acontecem todos os dias, para que a Célia do Amazonas, ela nos ensine o que ela está fazendo lá na Amazônia, a Cecília, e o nosso amigo Latrônico nos ajuda nessa área da energia em Santa Catarina. Quer dizer, ou seja, tudo deve ser transformado em notícia. Isso daqui é um movimento que nós precisamos fazer um teste para ver, ajuda ou não ajuda? Será que dá para fazer? Tá. E uma terceira coisa era tentar, a gente ainda não conseguiu, mas vamos chegar lá, é unificar a conversa entre as federações. Não é isso, Rita? Unificar, ter um bate-papo com essa área de comunicação das federações, trocar ideia, aprender, a gente não acerta sempre, eu tenho uma ideia aqui, nova, tal, enfim. Então, eu vejo essas três questões, eu acho que a gente tem que testar, e principalmente trabalhar com ideia, esse nosso seminário que está riquíssimo, divulgá-lo, vamos fazer uma experiência, transformar isso em CD e divulgar para a nossa base de dirigentes. Quer dizer, a ideia é investir nos cérebros, investir nas cabeças, o resto virá. Zé Maria Ponte, sou presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Primeiro, eu queria que você fizesse um comentário acerca da atuação da imprensa, né, em determinadas notícias, que muitas vezes você destrói a vida de profissionais quando você coloca sem dar direito de defesa. Teve o caso daquela escola em São Paulo, e são centenas de exemplos. E nós, médicos, nós sofremos muito com isso. Sempre nós fazemos um seminário, médico-mídia, e sempre leva o pessoal da Globo, da grande imprensa, e a gente bate muito nisso, mas nunca diminuiu, não. É a questão do erro médico, certo? A questão do erro médico. Sai uma notícia, você não dá direito de defesa. Já vai a imagem do profissional, né, exposta, e mesmo que ele prove o contrário, acabou o profissional. Então, eu acho que existe muita injustiça na nossa imprensa, né, e eu queria que você comentasse sobre isso. E outra coisa também é porque é tão difícil, né, criar o conselho dos jornalistas, né? Nós temos o Conselho de Medicina, temos o Conselho, todas as profissões têm seus conselhos, né, para fiscalizar a atuação ética dos profissionais. No entanto, talvez porque essa resposta talvez você já tenha dado, porque o próprio poder econômico não permite, poder econômico e político não permite que realmente exista conselho, porque na hora que existir, vai contra os interesses dessas pessoas para você proteger os verdadeiros profissionais. E outra coisa que eu queria que você também comentasse, uma coisa que já foi falado aqui, mas eu acho interessante, essa história da atuação ou da liberdade para que as pessoas possam exercer, né, a profissão do jornalismo sem ter o curso universitário, que eu acho isso muito importante. Obrigado. Flávio, da Federação Nacional de Engenheiros. Boa tarde, Miro.
Sempre um prazer estar escutando o seu pronunciamento. Apenas por curiosidade, na tua exposição sobre a mídia, no primeiro mandato do presidente Lula, ele nomeou um ministro, Guxiquem, que se incumbisse só disso. E a notícia que nós tínhamos, aqui de fora, é que era a mídia, Isto É, Veja, Época, tudo quebrado. Eu assinava essas revistas, tudo para assinar porque era propaganda oficial. Não vem de encontro o que você falou? Ou seja, se aquilo era a hora, tinha popularidade, apelo popular, e tinha consciência desse movimento midiático, e foi nomeado uma pessoa, quer dizer, ficou a incoerência da hora certa, do momento certo, com as armas certas. Boa tarde, Muricete, da FENAM. Eu já fui, viu, Rita? Eu já fui secretário-diretor da comunicação da FENAM. E hoje é dirigido por um paraense, o Valdir Cardoso, com muita competência. Daí porque o Wilson lá, do Sindicato do Pará, coloca essa série de ferramentas que o Pará usa, né? Vem da competência. E a FENAM tem as melhores jornalistas do sindicalismo médico do país. Também. Miro, que a gente conhece de muitas jornadas, né? Lutas, vem nesse debate que não é fácil, né? E eu queria colocar o seguinte, Miro, diante do que você nos faz refletir, né, a conjuntura política que existe hoje, mesmo com essa trajetória de 10 anos de governo popular, e nós não avançamos muita coisa, assim, nesse viés aí que você coloca, como é que a gente poderia, e aí você coloca esse recuo, vamos dizer assim, retrocesso do governo Dilma, desse período, pode tomar, retome lá a trajetória anterior, mas nessa conjuntura política de discussão, um tema como esse, né, em que vai cada vez se mostrando que o governo não tem, o atual governo que eu falo, não tem se preocupado muito em avançar, e existem um espectro de candidaturas que vem aí também, vamos dizer assim, se colocando nesse cenário. Marina Silva, né, e outros, que o próprio Eduardo Campos, né? Eu queria que você nos falasse um pouco sobre qual é essa perspectiva, existe, enfim. Então, por conta disso, vamos mudar o nosso, vamos dizer, a gente, evidentemente, concorda também que dessas candidaturas, enfim, a Dilma, enfim, acho que vem, do ponto de vista geral, né, vem contemplando as expectativas de alguma forma, com essa conjuntura toda internacional adversa, enfim. Mas existe isso, existe busca de outras candidaturas, de outros partidos, enfim, de outras frentes, até. E como é que ficaria isso? Será que é uma perspectiva maior se o governo for do Eduardo Campos, que o avô dele era, vamos dizer, mais progressista? Miri e Rita, eu queria fazer 2 ordens de observação para a gente... Se eu disser para vocês aqui, der a notícia, amanhã a gente para a Petrobras, vocês acreditam em mim, porque nós já paramos a Petrobras. Se eu disser para vocês que amanhã 5 montadoras, São Paulo, Minas, Rio, etc., vão parar, vocês acreditam em mim? Porque nós já paramos. Se eu falar que em Belo Monte 40 mil trabalhadores vão parar, acredita, porque estão parando. Agora, se eu disser para vocês que amanhã nós vamos parar a Folha, não acredita em mim. Que a gente vai parar a TV Globo, não acredita em mim. Que a gente vai parar o Estadão, não acredita em mim. Miro. Há um problema sério. A reestruturação produtiva que o setor da mídia atravessou aceleradamente no Brasil.
E a estupidez esquerdista da greve dos jornalistas em 79, em São Paulo, produziram como resultante, ao longo dos anos do neoliberalismo e da resistência a ele, da nova república para cá, o seguinte fenômeno: o único subsetor da economia no qual o nosso movimento sindical é nulo é o setor de comunicação. Nulo. Nós somos nulos. Não pode falar isso lá fora, não. Hein? Nós somos nulos na elaboração devido à debacle dos sindicatos de jornalistas, que hoje são, em geral, um ovo sem clara, sem gema e com a casca quebrada. Nós somos nulos na produção, seja de veículos impressos, seja de audiovisual. E nós somos nulos na distribuição, que, além de ser monopolizada pelo Chivita, é controlada em São Paulo pelo PCC e no Rio de Janeiro pelo Comando Vermelho. São as Kombi velha das madrugadas. Vocês que moram em cidade grande sabem o que eu estou falando. A gente lê o jornal em casa às 7 da manhã, porque de madrugada teve uma rede de distribuição pobre, de gente pobre, com Kombi pobre, que entregou o jornal. Se o monopólio da distribuição na boca é do Chivita, os monopólios urbanos de distribuição molecular são do banditismo. Então, companheiros, eu coloco para mim um seguinte problema, e com 70 anos eu estou me colocando como uma tarefa nova que eu vou enfrentar. É o desafio estratégico de reconstruir presença sindical na elaboração, na produção e na distribuição. Na produção, o grau de sindicalização nas gráficas de comunicação é zero. Nós só temos presença nos sindicatos das gráficas comerciais. Entende a diferença? Quando a Folha inaugurou, lá em São Paulo, naquela cidade que vende arte, Imbu, o seu núcleo industrial, ela fez aquela escolha que eu contei ontem para vocês, que o presidente da Coreia queria fazer a respeito de Piracicaba no Brasil. O locus, o local da gráfica, foi escolhido pela rarificação sindical no local. O que eu estou transmitindo, Miriam, é uma reflexão. É que, se nós quisermos, o movimento sindical, estrategicar sobre esse tema, nós temos de fazer, no mínimo, como los hermanos andam haciendo. Param a distribuição do jornal, e ele nos ouve. Param a confecção do jornal, e eles se preocupam. Param a impressão do jornal, e eles se preocupam. Ou a televisão, como aconteceu em outros países. Isso é a primeira observação. Enquanto o movimento sindical não se colocar e resolver esse problema da nossa nulidade nesse subsistema, nós vamos falar contra a mídia, nós vamos esbravejar contra a mídia, nós vamos fazer campanha, mas nós, o nosso movimento, ele é considerado anão, porque a nossa presença é nula. Bem, agora jovem. Todo mundo fala, principalmente eu que gosto das mocinhas, em falar a linguagem do jovem, se aproximar do jovem, tá? Chegar junto. Eu reconheço que elas são muito mais bonitas, e eles também, quando são jovens. Porque o velho já fica seco, sem água, sem graça. Eu, por exemplo, hoje,
não posso nem pensar em aventura, porque eu estou tomando um anti-inflamatório forte. Então, nem o milagre viagrense eu posso ter. Eu adoro o jovem. Mas eu queria chamar a atenção a vocês, dirigentes, para 3 razões. 2 exotéricas e uma esotérica. Da dificuldade nossa, movimento sindical, de relacionamento com o jovem. A primeira dificuldade exotérica é que o jovem brasileiro, ele se apresenta hoje completamente pervertido por 20 anos de neoliberalismo na escola, na família, no dia a dia. É uma cabecinha fortemente deformada em individualismo, em sucesso individual, em descoletivização, e não é um fenômeno brasileiro. Gilda, o operário francês jovem voltou a cuspir no chão, Gilda. Voltou a cuspir no chão. Na França, deixar de cuspir no chão foi a grande batalha civilizatória do século XIX. Deixar de cuspir no chão. Até os chineses pararam de ter escarradeira, se vocês observarem as fotos últimas. Na França, o jovem, dessocializado e dessindicalizado, voltou a cuspir no chão. Essa é a primeira razão esotérica, Carlos Monte. O jovem foi massacrado na escola, na não escola, no desemprego estruturante que existia, ele foi massacrado ideologicamente. A segunda razão esotérica é altamente positiva. No Brasil, diferente na França, os jovens estão tendo o primeiro emprego. A massa de jovens, trabalhadores jovens, que o povinho está falando aí, classe média, bobagem, jovem trabalhador, teleatendimento, que hoje desempenha o papel do bancário, empregos precários, mas emprego. Então, a massa de jovens, ideologicamente pervertida, mas hoje fascinada pelo prazer do primeiro emprego, que ele atribui a Deus, a Dilma, a Lula, ao empregador e a ele mesmo e suas virtudes pessoais. Não tem sindicato, nem associativismo na parada. E é diferente do hip-hop. Porque o hip-hop é gregário, mantendo a individualidade. É o que eu chamaria o gregarismo anárquico. E o outro seria um gregarismo orgânico. O jovem está gozando o primeiro emprego. Gozando nesse sentido que eu estou falando. 2 razões exotéricas. Agora eu vou dizer a razão esotérica. As dirigências sindicais, que nós tivemos o mérito de derrotar o neoliberalismo, ao resistir, nós envelhecemos. E o jovem que vier contestará o nosso poder. Não é um problema de linguagem, é um problema de poder. Nós aplicamos no movimento sindical, a metade feminina vai me entender. Nós temos procurado aplicar com grande ênfase uma política de cota feminina, de abrir caminho. A comemoração da CNTU sobre o dia 8 de março foi uma coisa emocionante, porque, embora pequena, teve um significado enorme, que é, temos de ir aonde as mulheres vão. Em termos do nosso movimento, as mulheres que aderem ao nosso movimento, ou elas compartilham o comando com os homens, ou se submetem ao comando dos homens,
ou são tão velhas quanto os homens. O jovem não. Se ele vier, e quando ele vier em massa, ele subverte essa sala aqui. Entende o que eu estou falando? Estou falando de vocês, mas de mim. Quando nós conseguimos a linguagem correta, que existe a necessidade, e desencadearmos, apoiado na conjuntura, a deslavagem ideológica, a fruição do primeiro emprego e a abertura da luta por ele, continuará havendo um obstáculo nosso, por isso que eu chamei esotérico, que a gente não deve contar para os outros, que é um obstáculo decorrente da perturbação que os jovens farão nas hierarquias de poder. Como eu espero que o nosso movimento engendre uma demagogia maoísta de revolução cultural, Deus é Pai, Mira. Obrigada, Murilo. Parabéns à mesa. Eu sempre fico muito empolgado, porque tem duas coisas que eu tenho dito. Uma coisa é a formação, a outra coisa é a comunicação. Ou a gente investe nisso, ou nós vamos ser fadados a morrer e a ser trucidados por nós mesmos, por não investir no que é importante, né? Aí eu quero dizer assim, Rita, com todo o respeito que eu tenho por você, e te admiro muito, e acho que é verdadeiro tudo que diz aqui, o que o Murilo falou. Agora eu quero dizer que a nossa jornalista é tão boa quanto você, que a Renatinha. Ela trabalha, inclusive, comigo. Então, nós temos o maior orgulho de ter uma jornalista tão boa quanto você, viu, Rita? Não, Miro? Bom, gente, é um negócio que me angustia demais. Eu já fui dirigente da CUT, né? Hoje estou na CTB, com todo orgulho. Acho que a minha central é a central mais classista que tem, né? Então, eu tenho o maior orgulho da minha central. Mas já fui da CUT. E gostava de militar e tenho uma boa... Aprecio a CUT também. Na época, o Lula, quando entrou no governo, queria dar um canal de televisão para a CUT, que ia tentar costurar isso, né? E ele recuou. E ele tinha o maior apreço pela CUT, porque ele era cutista, nasceu nesse campo, e era uma coisa que ele idealizava. Ele não conseguiu diante das forças. Eu pergunto hoje, primeiro assim, eu achava que ele não devia ter feito só para a CUT, apesar que naquela época eu era CUT e defendia que tivesse, mas sempre achei que não devia ser só para a CUT. Eu pergunto para você, Miro, se houver uma ação articulada das centrais sindicais, junto com várias outras entidades de nível superior, eu pergunto para você se isso não favorece que a gente possa fazer um movimento no sentido de que esse movimento sindical ele tenha um instrumento onde ele possa fazer a disputa das ideias. Porque é um problema sério. Hoje, o que o sindicato tem, o que as entidades têm, além desses instrumentos que vocês colocaram aqui, que é importante, acho que nós temos que utilizar, e hoje eu não tenho dúvida de que o jovem ele se relaciona muito mais com esse tipo de instrumento do que com o instrumento escrito que os sindicatos têm. Mas eu pergunto para você, o instrumento escrito ele não pode ser melhorado e utilizado conjuntamente com esses outros instrumentos? Porque eu sinto que a imprensa escrita dos sindicatos ela está decaindo muito, não é? A qualidade, o conteúdo. E aí eu fico preocupada porque eu acho que ainda é um instrumento que você tem que utilizar. Ainda é um instrumento. Porque se você conseguir fazer esse instrumento chegar na casa da pessoa, é alguma coisa. É alguma coisa. Então eu pergunto, é importante a gente manter o instrumento escrito enquanto um instrumento de comunicação dos sindicatos? E pergunto,
é importante e é possível se fazer uma articulação onde as centrais e as entidades nacionais possam estar nessa união aí para tentar forçar a gente ter esse instrumento de mídia, uma televisão, sei lá, alguma coisa desse tipo. É isso. Obrigada. Manuel Vieira, Sindicato dos Engenheiros do Pará. Com a popularização dos microcomputadores, eu acho que as grandes redes, principalmente de televisão, já perderam muito do seu público. E eu ouço falar que elas são uma das que lutam contra a internet pública, a internet gratuita. Se for verdade, qual seria o caminho para a gente ir contra esse movimento? E segundo, o que você acha que leva um público que até tem instrução, se é gosto mesmo ou falta de conscientização, a pessoa assistir uma programação como um BBB, que não leva a nada, né? Porque também tem opções de outros canais, como você já falou, com programações melhores. Mas o público gosta disso aí, o público, de uma maneira geral, gosta disso. Qual é o fenômeno disso aí? O Wellington, da Federação Interestadual dos Odontologistas e diretor financeiro da CNTU. Diante do que o João Guilherme falou, que a Gilda falou, nós temos que ter um outro olhar também para os jovens. Quando diz que os jovens não querem participar, não estão atentos. Mas nós temos exemplos de alguns sindicatos da nossa categoria, onde os jovens se apoderaram do Facebook e derrotaram os antigos sindicalistas. Então, eu acho que o sindicato que não tem uma produção, que não tem um trabalho, está sujeito a essa situação. Então, nós não podemos também menosprezar a força do jovem hoje com as redes sociais. E aí, Miro, eu gostaria que você esclarecesse uma forma para mim, que não domino muito a técnica das redes sociais. Eu tenho uma certa dificuldade. Tal curso aí, eu vi, já até comentei com os colegas aqui, vou tentar fazê-lo, mas eu tenho muita dificuldade. E eu acho que uma grande parcela do movimento sindical tem essa dificuldade, e aí a preocupação nossa lá atrás, em propor a CNTU a fazer esse curso de formação, que esse aqui é um piloto, foi justamente por essa dificuldade. Nós estamos vendo renovações nos sindicatos, mas o desinteresse é muito maior das pessoas jovens que vêm do que aqueles antigos. Mas não podemos esquecer que esse perfil do jovem hoje, nas redes sociais, estão dominando. E se eles tiverem vontade, vão ganhar todos os processos eleitorais que tem e as transformações que a gente está vendo por aí. Eu sou de Sergipe, sou vice-presidente do Sindicato dos Médicos, estou aqui pela FENAM como presidente da Regional Nordeste. Eu fico satisfeito, é a primeira vez que eu venho na CNTU. Eu não sabia que aqui tinha tantas cabeças iluminadas, os melhores do Brasil, das regiões estão aqui, e que talvez possa nos dar um norte para nós ressuscitarmos os nossos sindicatos, nosso movimento sindical, e nos dar força, e dizer da força que é a imprensa para nos dar essa comunicação, não só com os sindicalizados, mas com as comunidades. Como, por exemplo, nós somos médicos. Nós, para falarmos dos sindicatos, nós precisamos levar em consideração, principalmente quando se trata de um assunto público, com a população. Então, nós precisamos fazer essa mediação. Eu fico satisfeito de verificar que o Miro falou aqui do poder que nós temos, seria o quarto poder, seria o segundo, né, o segundo poder, não, o segundo Estado. Agora, tem muitos aqui sindicalistas aí que já foram petistas, que lutaram aí por esse pessoal que aí está, e que muitos estão a se lamentar, mas a grande maioria tem consciência que os trabalhadores que estão no governo há 10 anos, eles conseguiram o poder, mas não conseguiram o governo, mas não conseguiram o poder. E que para manter esse governo foi necessário uma base aliada, foi necessária essa colisão toda que aí está, que teve um preço caro, que foi esse mensalão, e que deu no que deu. O poder que o governo detém, justamente com todo esse governo aí,
é um poder que está difícil para nós neutralizarmos. O neoliberalismo que está aí, existe um desmonte por parte do governo quanto o seu tamanho. Nós, servidores públicos, que eu acho que aqui ainda deve ter uma meia dúzia, nós, servidores públicos, estamos sentindo na pele e não estamos encontrando um caminho para vencermos isso. Nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto médicos, estamos vivendo um problema sério, que agora, como por exemplo, a importação de médicos, o governo que não está querendo valorizar os médicos existentes, está importando médicos, e nós gostaríamos, já que aqui não é só de médicos, de outras categorias, nós gostaríamos de socializar essa ideia com vocês e que vocês dessem eco, principalmente vocês da imprensa, para nós médicos. Não é bem uma pergunta. Primeiro, falar da satisfação de estar aqui, podendo participar dessa palestra. E, por exemplo, com relação, se perguntando, vocês estão comentando desde ontem, como chegar até os jovens, né? Na hora de montar a pauta de reivindicações, como trazer o pessoal para a Assembleia? O pessoal não participa, vai um ou outro. Mas quando a gente coloca no Facebook alguma das cláusulas da pauta de reivindicações, todo mundo comenta. É impressionante nos sindicatos farmacêuticos de Minas. E dá sugestões. Então, assim, um dos meios são assim, o Twitter e o Facebook. E a eleição em Minas, nós conseguimos ganhar. Claro que nós fizemos uns 4 folhetins que foram importantes, mas o Facebook teve grande participação. Twitter também. Eu vou fazer só alguns rápidos comentários sobre algumas questões que são mais da nossa do dia a dia da CNTU e vou deixar todas as respostas difíceis para o Miro, obviamente. Em relação às experiências das federações, com as áreas de comunicação das federações, têm sido muito importantes para a gente trabalhar na CNTU. A FENAM, com destaque, eles valorizam muito. O Valdir Cardoso, inclusive, participou da discussão sobre como implantar as redes sociais na CNTU, e ele é um grande tuiteiro, ele é super retuita muita coisa que a gente publica, é isso. Talvez para a gente pudesse organizar, para consolidar isso, sedimentar e dar regularidade, eventualmente organizar alguma reunião presencial com uma pauta específica para isso. Aquilo que o Alan está dizendo, comentou, que a gente tem essa necessidade de ter esse trabalho mais linkado permanentemente, poderia ter planejar alguma coisa nesse sentido. Além disso, o Alan tem toda a razão, é preciso valorizar toda a atividade que se desenvolva, isso deve virar notícia e desdobrar no que for possível. Então, a gente precisa, talvez, estabelecer alguma rotina de ter conhecimento disso e planejar para poder produzir esse conteúdo. Eventualmente, também criar algum mecanismo de teleconferência, uma conversa por Skype, num determinado dia, marcado, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, que os interessados possam entrar e dar sugestões, contar o que está acontecendo na sua categoria, nos seus estados, enfim, coisas para a gente avançar no trabalho. Que mais? A situação essa questão do jovem e que o João colocou, que foi pervertido por 20 anos de neoliberalismo, e isso, junto com as redações, a imprensa que é avessa ao movimento sindical, não é só um problema de poder, é um problema dessa perversão também. As redações hoje são jovens. As redações são compostas por profissionais jovens que não têm a menor ideia do que seja o movimento sindical. Quando você consegue emplacar uma pauta que é eminentemente sindical, negociação salarial, campanha salarial, é difícil explicar o que é reajuste. Assim, precisa ser didaticamente, é completamente fora. Esse desafio de colocar a organização sindical nesse meio, João, porque é um certo orgulho CPJ. A superexploração nas redações hoje é uma coisa que é assimilada pelo superexplorado de maneira completamente alienada e tranquila.
E eu acho que é basicamente isso. Obrigada. Pessoal, eu não vou dar resposta porque eu não tenho resposta nas questões que foram colocadas. Eu tenho uma opiniãozinha sobre cada um desses temas, né? Realmente não tenho resposta. Acho que nós estamos numa fase de muitas dúvidas e nós devíamos estar com a cabeça aberta para ir procurando as respostas, né? Então, tenho algumas opiniões, né? A questão que a Cecília levantou. Primeiro, parabéns para sua filha, né? O professor Bernardo Kucinski disse que jornalista é uma profissão que tem um compromisso seríssimo com a sociedade. Ele chega a dizer o seguinte: se um médico leva um paciente à morte, ele é culpado. Se um jornalista leva a uma manipulação de informação que prejudica a sociedade, ele é culpado também. O jornalista tem compromisso ético. O jornalista tem que ter, né, tem que ir à procura da verdade. O jornalista tem que comprar briga, né? Porque senão também a gente fica justificando muita escrotidão que tem na imprensa, né? Então, sua filha merece os parabéns. Se formou como uma boa jornalista, com espírito ético, né? Eu acho que tem isso, também concordando contigo, num outro aspecto que você levantou, você tem uns grandes grupos, os cabeças de rede, não é isso? Então, Globo, SBT, pela ordem, inclusive, Globo, SBT, Record e Band, essa é a ordem na TV hoje. Nos jornais, cabeças, Globo também, Marinho, Globo, Frias, Folha, Mesquita, Estadão, na área de revistas, o Cívita, né? Esses são os cabeças de rede. Mas eles só ganham força quando eles pegam a oligarquia local. Então, eles funcionam dessa forma. Eles têm a cabeça de rede, mas têm os coronéis locais, o que o professor Vinícius Lima chama o coronelismo eletrônico, né? Que é o Sarney no Maranhão, que é o Barbalho no Pará, que é a família Collor, né? Que é o Sirotsky no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é o Aécio em Minas, não é isso? Lindenberg de onde? Vitória, eu não conheço. A ACM, a família Magalhães na Bahia, que eles são retransmissores. Se você pegar os jornais, as emissoras locais, elas têm pouquíssimo de produção local, né, e muito de retransmissão. E aí cria-se também um poder local, é um poder muito forte, né? Então você tem essa primeira, os cabeças de rede, e depois esses grupos locais que têm muita força, geralmente, inclusive, estão metidos na luta política, porque a mídia dá projeção política, geralmente, né? Então, tá. E a pergunta que você fez sobre diploma. Eu, assim, por princípio, eu sou contra o diploma de jornalistas. Eu sou contra o diploma de jornalista. Nesse sentido, o jornalismo, ele é uma atividade que pode ser exercida por muita gente, no sentido de ter espaço, de dar sua opinião e tal. Agora, no caso atual, eu defendo o diploma de jornalistas. Por quê? E acho que, inclusive, o diploma de jornalismo, visto em perspectiva com a internet, aí é que vai diminuir ainda mais o papel do diploma de jornalista. Você vai ter que ter cursos de jornalistas, especialização. Eu acho que isso é fundamental. Mas, em princípio, não seria favorável ao diploma de jornalista. Teve uma cena engraçadíssima no Sindicato de Jornalistas de São Paulo, num congresso. Todas as forças mais à esquerda, vamos chamar assim, falaram contra o diploma de jornalista. E a principal orador foi um sujeito chamado Enfio. E o Enfio falou: vocês estão querendo me obrigar a fazer faculdade de jornalismo? Para fazer os meus desenhos? Vocês estão querendo me castrar. Vocês estão querendo me castrar. E, quando foi para a votação, todas as forças organizadas perderam, porque a categoria foi a favor do diploma, por uma questão corporativa, lógico. Então, a princípio eu sou contrário. Agora, na atualidade eu defendo o diploma de jornalista, porque ele não foi retirado no sentido de criar uma outra normatização. Ele foi criado para facilitar a exploração patronal. Com esse objetivo. Foi por isso que o Gilmar Mendes fez. E ele foi explícito, inclusive. Acaba o diploma de jornalista para acabar outros diplomas. Era no sentido da precarização do trabalho.
O objetivo ao terminar o diploma dos jornalistas hoje não era um debate mais profundo sobre liberdade de expressão, não era isso. Era favorecer o capital, era favorecer os donos das empresas. E o que se viu depois do fim do diploma de jornalista para cá aumenta a precarização nas redações. A situação está muito mais difícil nas redações. Eu não debito a culpa pelo péssimo jornalismo que a gente tem no jornalista, né? Também nele. Mas eu debito a situação do setor, ela degradou de vez. Degradou de vez. A ausência do diploma serviu para isso. Serviu para precarizar ainda mais, para ter mais PJ, não é isso? Saiu agora uma pesquisa impressionante no site Comunique-se, né? Que é isso, a profissão de jornalistas é a profissão que está mais produzindo doentes, depressão, doença, droga, suicídio. É a profissão que está levando mais a isso, porque está totalmente desregulado, virou uma zona, é horrível. Por isso que também não tem mobilização, por isso que é o pior índice de sindicalização no Brasil é dos jornalistas. Porque é um horror o que está criado. As redações viraram locais de horror. A redação de uma Folha, de um Estadão, de uma Abril, hoje trabalhar ali precisa ter muita vontade. Porque está barra pesada, é um local do horror. Do horror. Isso dificulta a mobilização da categoria também. Tudo bem? Então, nesse sentido, hoje eu sou terminantemente contra a decisão de Gilmar Mendes de acabar com o diploma. O objetivo não foi um bom debate sobre a liberdade de expressão e uma nova regulação do setor. O objetivo foi precarização. Tudo bem? Minha opinião. Questão que o Wilson levanta. Cadê o Wilson? Que o Wilson levanta. Eu acho, quando eu falava, viu, Wilson, desse negócio, nós temos que utilizar todos os instrumentos, todos os espaços. Então, se eu tenho condição de, no meu estado, na minha cidade, ocupar um espaço na TV aberta, faça-o. É ótimo que faça. O Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, por exemplo, fez o quê? Conseguiu 1 minuto no intervalo do programa Fantástico. Ótimo. Fala para milhões de pessoas. Ou para milhares de pessoas naquela região. Eu acho que tem que ocupar todos os espaços. Porque ela é uma guerra tão desigual que você tem que ir ocupando. Então, tem condição de ocupar uma rádio comercial num programa? Faça. Tem condição de ocupar a TV aberta? Faça. Agora, faça isso, mas não deixe de construir os seus canais, os seus mecanismos de comunicação. Por 2 problemas. O primeiro problema é que esses veículos comerciais, quando você entrar no grande debate de ideia, eles fecham. Pode apostar. Quando você incomodar o poder, eles, tiram. Então, esse papo de liberdade de expressão só serve enquanto não estiver incomodando. Quando estiver incomodando, eles censuram. Eles não têm dúvida nenhuma em censurar. Não tem dúvida. A POSP tinha um programa aqui em São Paulo, a Bandeirantes simplesmente disse, não tem mais, acabou. Faz isso, censura. Quando afeta os interesses desses grupos, eles censuram, né? E o outro problema é que são investimentos muito altos. A discussão é, nesses investimentos muito altos, se a gente não seria melhor investir nos nossos próprios instrumentos. Mas eu acho que deve ocupar todos os espaços. A experiência de você é muito interessante, que você relatou aqui. Muito interessante. Essa questão de linguagem e juventude, vou deixar para mais adiante. Eu acho que o Alan tem toda a razão, quer dizer, nós temos que atingir, né, toda a entidade sindical, ela precisa primeiro conquistar essa elite, sem tom pejorativo, né, que é capaz de reproduzir, de amplificar. Então, o objetivo de atingir os 2.500 dirigentes, ele é fundamental. Essa turma, por isso que eu brincava, inclusive, essa turma é que tem que ser chamada a retweetar, a facebookar tudo que for produzido. Essa turma é que tem que ser chamada a escrever também. Essa turma é que tem que ser chamada a criticar também. A internet, nesse sentido, é muito boa. Porque é isso, ela permite uma interatividade online. Então, faça a crítica é uma boa. Não é toda crítica que é. Nós temos que estar com o ouvido aberto para as críticas. Faça a crítica, dê sua contribuição, escreva. Quer dizer, se esses 2.500 dirigentes sindicais
do campo da CNTU, não é isso? Se eles ajudarem a produzir, eles ajudam a ampliar. Eles amplificam o instrumento. Eles têm que ser chamados para isso, né? Então, concordo contigo. Esse negócio da TV Web, por exemplo, nesse curso nós estamos chamando um cara que é especialista nisso, que é um cara da TV Record. Ele, até a brincadeira, ele vem com a filmadora na mão, ele vem com uma mala, que é o Luiz Carlos Azenha, da TV Record, ganhador de prêmio. Ele vem com a mala para mostrar o seguinte, ó, como que faz o diabo da TV Web? E ele fala, bicho, é simples fazer. É simples fazer. Porque a linguagem da internet é a linguagem do visual. Aí o cara fala assim, não, mas isso é um absurdo, porque precisa ter textos de maior profundidade. Pois é, a linguagem da internet também permite isso, é só linkar. Você linka. Você quer um texto de maior profundidade? Faz o link. Eu faço um textinho curto, um videozinho curto, e quem quiser aprofundar mais, pum, está linkado. Né? Um caboclo brincou agora, foi muito interessante, teve um sujeito que falou assim, não, esse negócio de internet é um rebaixamento da cultura, é um rebaixamento do conhecimento humano, porque para conhecimento humano nós teríamos que ler o Capital de Marx. Aí um outro caboclo falou assim, pois é, não, nós precisamos ler o Capital de Marx, mas o Manifesto Comunista foi o Twitter do Marx, foi assim, bem curtinho e bem direto. É isso. Olha aqui, é outro tipo de linguagem, mas que puxa para a profundidade. Eu tenho que atrair as pessoas para poder aprofundar o estudo, aprofundar a leitura, aprofundar o conhecimento. A internet permite isso, por enquanto. Por enquanto, você vê que eles estão querendo o quê? Cortar nos conteúdos. Todas essas medidas que estão sendo tomadas é para limitar a linkagem, limitar o conteúdo, né? Mas eu acho que é... E é isso, é tudo notícia. A quantidade, no caso da internet, a quantidade ajuda a fazer a qualidade. A filosofia também tem isso, né? A quantidade ajuda a fazer a qualidade. Quanto mais eu tiver de produção, às vezes coisa que a gente nem imagina, um videozinho bobinho, que nós produzimos, esse videozinho, por N razões humanas, vai lá saber que desgraça, ele bomba, puf, bomba. Então eu tenho que produzir muito. Eu tenho que produzir muitos vídeos. Por exemplo, numa atividade como essa, temos aqui 70 pessoas, dava para produzir 80 depoimentos. 70 depoimentos. Curtos, rápidos. Tudo isso é vídeo. É vídeo. Né? Dá muita possibilidade. A questão que o José levanta, José Maria, cadê o Zé Maria? Cadê o Zé Maria? Viu, Zé? A Constituição brasileira, ela é explícita. A Constituição brasileira fala em presunção de inocente. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O problema é que a mídia não respeita, esses grandes grupos monopolistas, eles não respeitam a Constituição. Eles fazem o quê? A presunção da culpa. Você é culpado. Você que prove o contrário. Então, um médico, morreu alguém, é culpado. Pum, porque isso, inclusive, dá audiência, dá tiragem, né? Vai pelo rebaixamento. Né? Então, o médico, morreu alguém no hospital, não, teve problema na escola de base, pum, carimba e dane-se. Então, eu violento a Constituição brasileira. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu violento a Constituição brasileira e coloco a presunção de culpa. E trate você de demonstrar que você não é culpado. E quando você demonstrar, você não vai ter manchete, nem espaço no Jornal Nacional, nem matéria de página inteira. Vai ter uma errata. Errata. E aí, bicho, você está destruído. Você está anulado. Acabaram com a sua reputação. Acabaram com a sua reputação. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Nós estamos chegando num estágio que você não precisa mais ter presunção de culpa. Desculpa, você não tem presunção de inocência, é presunção de culpa. Você não precisa ter mais provas. Você não precisa ver o julgamento que teve no Supremo Tribunal Federal. Se a gente for ver do ponto de vista jurídico, é uma aberração o que houve. Não estou nem entrando no mérito, mas aquilo é uma aberração jurídica. Domínio de fato. Provas, não precisa mais nada disso. E a mídia faz isso. Nesse sentido, você teria que ter instrumentos. Um instrumento é o direito de resposta. O direito de resposta, o Supremo acabou com ele.
O Supremo acabou com ele. De novo, Gilmar Mendes. Ou Gilmar Dantas, sei lá como é o nome dele. Mendes, né? Ou Mentes também. Novamente, Gilmar. Acabou o direito de resposta. Com o argumento de que era uma legislação da época da ditadura. Só que acabou e não deixou nada no lugar. Então, hoje, fala-se o que quiser e você não tem direito de resposta. E depois de muito tempo, acusa o Murilo. Pum, inventa uma coisa para cima do Murilo. E batem. E você não tem como reclamar dessa desgraça. Fica assim. É uma aberração esse negócio. Né? Essa era uma outra briga. Diploma eu já falei, eu vou acelerar o passo aqui. O Flávio, viu, Flávio? O Guxiquem, você tem 2 órgãos no governo que cuidam da área de comunicação. Um é o Ministério das Comunicações, que é o que cuida de concessão, de outorga de TV, né? É o que cuida de telecomunicações, é o que cuida de internet. Isso é o Ministério das Comunicações, o Minicom. E você tem a Secretaria de Comunicação da Presidência, que também é a Secretaria de Comunicação nos governos de Estado, nas prefeituras, que são as SECOMs. A SECOM cuida basicamente de publicidade. Ela mexe com a verba publicitária. O Guxiquem, ele assumiu a SECOM. Ele não assumiu o Minicom. O Minicom, no início do governo Lula, foi o Miro Teixeira, que era um homem da Globo. Na sequência, foi o Eunício do Ceará, que é um homem da Globo. E na sequência, foi o Hélio Costa, de Minas Gerais, que era um homem da Globo. Não é isso? O Guxiquem assumiu na publicidade. Podia ter dado um tranco ali, porque realmente as empresas estavam quebradas por um erro de cálculo no governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Fernando Henrique Cardoso, com a história da paridade dólar-real, a Globo se endividou para TV por assinatura. Fez um baita investimento para TV por assinatura. Só que aí a história do dólar, R$1, era fajuta. Quando estourou, a Rede Globo se arrebentou, porque ela ficou com uma dívida 3 vezes mais do que ela devia assumir. Além do que o governo Fernando Henrique Cardoso, que agora está falando em Pibinho, o ex-presidente, né? Pibinho foi no governo dele. Foi muitos Pibinhos sequentes, né? Seguidos. E a TV pela assinatura não bombou. Então, teve 2 problemas. Eles investiram pesado na compra para a TV por assinatura, na paridade 1:1, se arrombaram, e apostaram tudo na TV por assinatura que ia bombar. Não bombou. Realmente, quando o Lula assumiu, a TV Globo estava quebrada. Quebrada. Podia ter dado um tranco. Não optou por isso. Optou por manter um acordo do Fernando Henrique, que era um proer das emissoras. Optou por isso. Não optou. Que é uma coisa até que valia a pena a gente até falar, né? Porque dizem que é um governo contra a liberdade de expressão, é um governo da censura. Salvou, inclusive. Salvou, inclusive. Mas foi isso. Vou acelerar aqui o passo. Terminar aqui. Esse negócio que o Manuel levanta, as TVs, cadê o Manuel? As TVs estão perdendo audiência. Isso é uma tendência. Nos Estados Unidos isso está muito forte. No Brasil está crescendo. Né? Estão perdendo muita audiência. E aí tem 2 razões básicas. Uma é uma razão tecnológica. É a internet. É a internet. Isso está tirando a audiência da TV. Ainda no hard, vamos dizer, é a TV por assinatura. TV por assinatura está tirando muita audiência da TV aberta. Porque, diferente do Fernando Henrique, no governo Lula, e principalmente agora na Dilma, a TV por assinatura bombou. Nós estamos com 18 milhões de assinantes de TV por assinatura. Bombou. O que eles achavam que ia ter no Fernando Henrique, teve no Lula e na Dilma, com a chamada ascensão social, classe C, babá, né? Bombou. Então, a TV aberta está perdendo para a TV por assinatura e está perdendo para a internet muito. Está perdendo. E isso está gerando uma crise do modelo de negócio da TV brasileira. Eles estão desesperados. Um outro fator é perda de credibilidade. Aí tem perda de credibilidade. Tem gente que fica meio abismado com as aberrações que são cometidas pela televisão, tipo BBB. Tipo BBB. Então você tem uma parcela que, pelo atraso, pelo sensacionalismo, pela escandalização, pela quebra de privacidade, assiste o BBB.
às vezes até um doente mental, gostaria de estar lá, né? Assiste o BBB, né? E você tem uma parcela que se afasta. Se afasta. Né? Se afasta. É isso. Esse negócio de juventude, eu acho isso, eu concordo com o João, concordo com o Eliton também que falou. Eu acho que a juventude brasileira, ela sofreu um processo de desestruturação, ela não teve uma sequência, né? Você tinha do pai para o filho o emprego, ela sofreu uma quebra, então com a reestruturação produtiva, com o desmonte neoliberal, ela sofreu perda de perspectiva, que agora começa a recuperar, então o tecido social se esgarçou demais, e ela sofreu uma brutal ofensiva ideológica. Uma brutal ofensiva ideológica. Então, acho que tem problemas. Agora, eu acho que a gente devia... Eu gostei muito da fala da companheira de Minas. Gostei muito. Eu acho que a gente devia estar atento. Essa moçadinha tem potencial. Com toda essa perversão, com toda essa quebradeira, com falta de perspectiva, tem uma moçadinha nova que está vindo, que está encontrando outros meios de conversar. Por exemplo, o relato que ela fala do Facebook e Twitter é um barato. Você começa a sentir isso em várias manifestações. É como, então, a gente potencializa isso, não para criar uma crise geracional no interior do sindicato, né, mas para renovar, e renovar não significa negar a experiência, como disse o João. Isso vai gerar tensões? Vai. Eu acho que esse é o desafio que o movimento sindical tem. Ou faz isso, ou de envelhecido ele cai. De envelhecido morre. Né? Então ele vai ter uma crise. Vai ter uma crisezinha. Mas tem uma galera nova que vai se projetando. Né? E que vai utilizando esses mecanismos, que eu acho que a gente devia estar atento. Eu vou encerrar aqui porque o tempo está estourado. Obrigado, até a próxima e chega.